a humanidade. E a Bíblia fala, irmão, se a gente for ler, eu não vou ficar detalhando os textos, você deveria conhecer, se você não conhece, você estuda um pouquinho os evangelhos, mas se a gente for ver segunda, terça-feira, Jesus continuou a sua vida normal. Jesus não foi chorar, Jesus não foi murmurar, Jesus não foi reclamar, Jesus não foi pedir para que outra pessoa fizesse algo no lugar dele. Segunda-feira Jesus já entra no templo chutando barraca, colocando ordem na casa, expulsando aqueles homens que estavam ali fazendo comércio na casa do Senhor. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus talvez estava curando naquele dia, porque ele sabia que aquele era o propósito de Deus para a vida dele, e aquilo não abalou Jesus interiormente, irmãos. Eu falei aqui esses dias, o que manda não é o que está acontecendo aqui fora, o que manda é o que nós somos aqui dentro. Jesus, ele aqui dentro, ele era cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Pai. Ele sabia para qual propósito ele havia sido chamado, e não era nada, não era o inferno, não era o medo, não era as circunstâncias que ia fazer Jesus ficar deitado na cama aquela semana, que ia fazer Jesus abandonar, sabe, os ensinos que ele ainda tinha que ensinar aquela semana. Na terça-feira, Jesus, ele prega o sermão escatológico, ele começa a falar da segunda vinda, pastor, ele começa a ensinar que, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas tem uma segunda vinda, pai, ainda tem uma promessa que ainda na igreja ainda vai receber. Irmãos, é até compreensível aquelas mulheres ficarem duvidosas, porque elas ainda iam viver. Irmãos, nós já vivemos a promessa. Jesus ressuscitou. Jesus está aqui, ele está vivo. E às vezes nós vivemos como que se Jesus ainda estivesse morto. Nós vivemos como se a gente estivesse no sábado, como se já a volta de Jesus, como se Jesus vivo ainda fosse uma dúvida, ainda fosse uma indagação. Nós vivemos como se nada disso que nós estamos falando aqui, cantando, louvando, tivesse acontecido. Irmãos, Jesus, ele está vivo. Aleluia. Amém? E ele não parou, como eu falei, a sua vida por conta do medo, por conta das dificuldades. Como eu falei, no domingo ele estava cumprindo com a profecia de Zacarias, na segunda e na terça ele estava expulsando vendedor do templo, ele estava pregando o sermão profético, ele estava ensinando sobre as coisas que ainda viriam, ensinando, curando. Amém? Na quarta-feira a mesma coisa, Jesus continua ali, ensinando, continua a sua vida normal. Você não vê, você não lê um texto, uma narrativa onde você enxerga, nossa, aqui já dá para ver que Jesus já estava preocupado. Jesus, talvez aqui, Jesus pensou em desistir. Não, só lá no Getsemane que Jesus falou, Senhor, se possível, passa, mas que a vontade do Senhor seja feita. Glória a Deus. No decorrer da semana, irmãos, Aleluia. nada disso a gente vê. Jesus desanimado, Jesus se entregando os contos. Aleluia. E quarta-feira foi o dia que Judas se entrega, se reúne ali, com os religiosos para entregar ao nosso Senhor. E Jesus, irmãos, ele sabia de tudo isso. Jesus estava ciente de todos os acontecimentos. Na quinta-feira, como nós conhecemos, é a última ceia. Jesus vai ali, senta com os discípulos, ensina eles, lava os pés, institui a Santa Ceia do Senhor. Ele ensina ali para que eles façam aquilo ali em memória dele, que era a última vez que ele ia participar daquele momento, e novamente só lá na glória, só quando a promessa da sua vida fosse cumprida, Jesus participaria de novo. E nós temos o privilégio, pastor, de todo mês a gente se assentar na mesa do Senhor, da gente compartilhar do pão e do cálice do Senhor. E às vezes a gente se esquece dos privilégios que nós recebemos através desse amor de Cristo. Amém? E nessa quinta-feira também, Jesus é preso ali no Getsemane. Jesus, ele é levado até ali aqueles homens que o questionam sobre as suas crenças, que começam ali as suas acusações. E aí na sexta nós sabemos que ele é levado a Pilatos, que ele é condenado à morte, e que ele carrega a sua cruz ali até o Calvário, e ele entrega a sua vida. Jesus é crucificado, Jesus é morto, sem ter nenhuma
acusação, Jesus é morto entre criminosos, entre homens que tinham sim crimes, entre homens que tinham sim culpa de alguma coisa, mas Jesus, por amor a mim e a você, aleluia, Ele se entrega. Ele entrega a sua vida. Que semana, irmãos? Que semana? Como foi essa última semana sua? Como que as dificuldades, como você tratou com as dificuldades? Como você lidou com as afrontas? Como que você se comportou diante de situações desconfortáveis? Como você se comportou diante de situações que saíram fora da sua zona de conforto, daquilo que você queria, daquilo que você gostaria? Como foi a sua última semana? Jesus não mudou em nada a sua agenda. Tudo aquilo que que Deus tinha colocado como propósito para aquela semana, Jesus ele cumpriu, pastor. Verdade. Quais foram os propósitos de Deus para a minha vida na última semana? Eu cumpri com eles. Se Deus preparou alguém no meu trabalho para me falar de Jesus para aquela pessoa, eu falei de Jesus. Se Deus permitiu alguém pisar no meu calinho para me amadurecer, para trabalhar em mim, eu cumpri com esse propósito. Meu Deus, é verdade. Se Deus me chamou para orar de madrugada, para interceder para alguém, para fazer qualquer coisa para o reino essa semana, eu cumpri com os meus propósitos. Meu Deus. Ou a falta de tempo, o medo, a dificuldade, as frustrações não permitiram que na última semana eu cumprisse com todos os propósitos que Deus tinha para mim para aquela semana. Porque às vezes quando a gente fala em propósito, a gente pensa em algo, pastor. A gente pensa num ministério, a gente pensa na realização de algo grande, a gente pensa que o Senhor me chamou para pregar, então eu me concentro lá na minha pregação do domingo que eu tenho que preparar, eu concentro no hino que eu vou cantar. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, é todos os dias. Amém. E todos os dias, quando você coloca o seu pé no chão, Deus tem um propósito para aquele dia e você tem um inimigo que vai lutar para que aqueles propósitos não se cumpram na sua vida. E com Jesus não foi diferente. Deus ele tinha um propósito para cada dia daquela semana. E pode ter certeza que Jesus ele foi afrontado, ele foi tentado para que ele não cumprisse com os propósitos que Deus tinha na vida dele naquela semana. Mas ele cumpriu. Aleluia. Então eu quero que eu e você, a gente venha fazer, sabe, um raio-x das nossas vidas, dos nossos últimos dias. Para que a gente reflita e a gente mude, se possível, os próximos dias que a gente vai viver. Que a gente não viva, irmãos, um dia sem cumprir com os propósitos do Senhor. Que a nossa oração da manhã seja: Senhor, me ajuda hoje a cumprir com os seus propósitos. Aleluia. Senhor, talvez hoje eu vou enfrentar lutas, eu vou enfrentar dificuldades. Senhor, talvez hoje eu vou ouvir coisas que eu não queria ouvir. Senhor, talvez hoje o diabo vai tentar me parar, vai tentar me calar, vai tentar tirar o meu testemunho. Mas Senhor, de noite, quando eu orar para dormir, eu quero ter a clareza de que eu cumpri com os propósitos do Senhor para esse dia. Irmão, se a gente se preocupar com o dia de hoje, você pode ter certeza que se Deus tem um grande propósito para a sua vida, você vai chegar até Ele. Mas a gente tem que se preocupar com hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. A gente não sabe o dia que esse Jesus que prometeu que iria ressuscitar no terceiro dia e ressuscitou, e agora ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja. A gente não sabe que dia que é esse. Então se hoje eu, por conta de coisas externas, decidir não fazer nada para o Senhor, não fazer nada daquilo que foi proposto para Deus nesse dia, se o Senhor me recolher de noite, o que eu vou falar? O que eu vou apresentar? Esses dias a pastora falou sobre a gente chegar de mãos vazias do Senhor. Pastor, eu vou estreitar um pouquinho. Se o Senhor falar assim: não, eu não quero saber dos outros dias, eu quero saber só de hoje. Mostra só hoje o que você fez. Mostra só hoje os propósitos que eu coloquei na sua mão, se você cumpriu ou não. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser o resultado? O que nós temos para entregar nas mãos do Senhor? Porque, irmãos,
Jesus, Ele te ama, amém? Amém. Eu creio. E Ele te ajuda. Amém. E Ele te renova a cada dia. Ele te dá força para caminhar. Ele te ajuda para ir por cima dos obstáculos, das dificuldades. Então não tem desculpa. E nós não sabemos, como eu disse, nem o dia nem a hora. Então é hoje. Senhor, hoje eu acordei mais um dia. Estou respirando para a sua glória. Aleluia. Eu vou trabalhar para glorificar o seu santo nome. Eu vou estudar para glorificar o seu santo nome. Eu vou me relacionar com os meus filhos, com a minha esposa, para glorificar o teu santo nome. Eu vou para a igreja de noite para glorificar o teu santo nome. Se alguém vir me perturbar, se Satanás vir mandar um filho dele para tirar a minha paz, eu vou glorificar o teu santo nome. Eu não vou perder, Senhor. Eu não vou sair daquilo que o Senhor cumpriu. Aleluia. Que o Senhor propôs para esse dia para mim. E é assim que nós vamos vencer. Amém. É dia após dia. É de glória em glória. Então nós vimos, irmãos, que nada abalou essa semana de Jesus. Nada tirou Jesus do foco. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando eles ali sobre humildade. Jesus ele ensinou sobre a sua segunda vinda, deixou ali um estudo ali prontinho no coração daqueles irmãos. E ele deu a sua vida na sexta-feira. Amém. E aí é sábado, pensa no silêncio, pastor. A gente fala que é um barulho ensurdecedor, porque estava todo mundo esperando alguma coisa acontecer. E aí, será? Porque no domingo eles estavam duvidando, vendo o túmulo aberto, eles estavam ainda duvidando, ainda estavam temerosos. Imagina como foi o dia de sábado das pessoas. Mas a Bíblia fala, e nós vemos aqui, que no domingo, irmãos, esse Jesus ressuscitou. Aleluia! Esse Jesus está vivo. Amém? Hoje nós estamos celebrando, amém? Que esse Jesus, durante toda essa semana, ele derramou o amor dele sobre as nossas vidas. E se na sexta ele morreu, no domingo ele ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que eu oro, a minha oração é que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria. Eu não sei como você veio aqui. Eu não sei como que você chegou. Eu não sei como foi as suas dificuldades essa semana. Talvez você está pensando assim, mas pastor, você nem sabe o que aconteceu. Você nem sabe o que eu vivi. Irmão, eu sei que Jesus ele está vivo. Eu sei que o Espírito Santo ele preenche qualquer vazio dentro de nós. Eu sei que o Espírito Santo ele tira todo medo, ele tira toda angústia, toda preocupação. Eu sei que quando nós estamos em Deus, nada exterior pode abalar a nossa fé, pode abalar a nossa alegria de ser crente. Então, se você chegou aqui hoje triste, abatido, cansado, o Senhor vai te renovar. Você vai sair daqui feliz, alegre, contente, transbordando da presença de Deus, cheio de vigor, cheio de saúde, porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo, irmãos, e ele nos amou primeiro. 1 João, olha só, 1 João 4. 1 João 4, 18, diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19, só a primeira parte. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Nós amamos, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou amoroso, não é porque eu sou legalzinho. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Sabe por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Amém. Aí fica uma pergunta. Eu amo a Deus? Você ama a Deus? As suas atitudes, tudo aquilo que a gente já falou, a maneira com que você se comporta diante das coisas, o resultado, aquilo que externa de você, mostra que você ama a Deus? Nós amamos a Deus, irmãos. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E se você está tendo alguma dificuldade para externar esse amor,
para demonstrar que você ama o Senhor, através dos seus passos, através das suas atitudes, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Jesus ele fala que ele veio, irmãos, foi para salvar, não foi para condenar. Podia vir aqui e falar, você tem que se consertar, Não, Jesus ele veio para salvar. Hoje Jesus trouxe a gente aqui, talvez para falar algo que talvez você não queria ouvir, porque Ele quer nos salvar. Amém. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer mudar o nosso caráter. Porque Ele quer mudar o nosso interior. Porque Ele amou primeiro. E aí quando nós entendemos esse amor, aí está a lógica do reino. Quando nós entendemos esse amor, quando nós recebemos Ele, quando nós nos constrangemos com Ele, porque o amor de Deus Ele nos constrange, aí nós amamos. Aí, irmãos, não interessa se a parede é preta, se a parede é branca, se tem som, se não tem som, se o irmão gosta de mim, se o irmão não gosta de mim, porque eu fui amado. Eu fui amado e eu quero compartilhar esse amor. Aleluia! Eu também não merecia. Eu também tinha um monte de defeito, e tenho até hoje, mas Ele me amou primeiro, pastor. Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. Então, o resultado, irmãos, das nossas ações é segundo o nosso entendimento. Então, se você não entendeu que Deus te ama, provavelmente você vai demonstrar isso nos relacionamentos. E se tem uma coisa que Jesus gosta e quer e usa, pastora, para nos ensinar, para nos aprimorar, é relacionamento. E hoje acontece uma coisa na igreja, não é na Sião, no Senhor. A gente se afasta. Verdade. A gente cria grupos, onde ali sim a gente, mas Jesus ele quer nos ajuntar. A igreja do Senhor é uma igreja. Glória a Deus. E Deus é um povo. Você vê que Jesus antes de morrer, o que ele faz? Ele junta ali os discípulos na mesa, ele come, ele reparte o pão, ele ministra no coração daqueles irmãos. Jesus ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, e quando está todo mundo perdido, onde que Jesus aparece? Na mesa. Porque a Bíblia fala que eles estavam comendo e Jesus apareceu do nada. Então eu creio que ninguém come em pé, na cadeira, a não ser que você está fazendo um lanchinho rápido. Mas a Bíblia fala que eles estavam em um local reunidos, então eu creio que eles estavam reunidos numa mesa, comendo, discutindo, talvez preocupados. E agora? Cadê Jesus? Que ninguém acha o corpo e ninguém até agora viu o homem. E Jesus aparece ali. E Jesus dá mais instruções. Jesus dá mais ensino. Jesus junta aqueles homens ali novamente. E aí quando a igreja nasce, existe uma promessa do Pentecostes. Existe um direcionamento. Fiquem reunidos. Louvado seja Deus. Fiquem juntos, orem juntos, busquem a Deus juntos. Aleluia. Até que do alto venha o revestimento. Até que o Espírito Santo desça. Irmãos, a gente só vai vencer junto. Verdade. A gente só vai ver o poder de Deus junto. A gente só vai ver as coisas acontecer juntos. E aí a Bíblia fala que quando esses irmãos eles recebem essa promessa, eles se espalham. Cada um vai cuidar da sua vida? Não. A Bíblia fala que era tudo em comum. A Bíblia fala que eles dividiam o pão. A Bíblia fala que eles estudavam a Bíblia juntos. Eles oravam uns pelos outros. Eles dividiam suas propriedades. Porque Jesus, Deus, Ele tem um negócio na comunhão. Irmão, nem estava isso aqui na minha pregação. Hoje de manhã o pessoal começou a me metralhar minha mente. Eu falei, Senhor, vai bagunçar minha mente. Porque não foi isso que eu escrevi aqui. Mas Jesus quer, irmãos, que a gente ande em comunhão, em unidade. Porque nós aprendemos em unidade. Nós somos aperfeiçoados em unidade. Glória nós somos a Deus. trabalhados em unidade. E é em unidade, é em união, em comunhão que Jesus vai buscar a sua noiva. Verdade. É uma igreja, mas é um monte de gente, é um monte de irmão. São filhos de Deus, não é um filho. Um filho morreu, ressuscitou no terceiro dia e está lá do lado do Pai. Agora os filhos, Jesus vai vir buscar em unidade, em comunhão. Aleluia. Se a gente não aprender isso, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Então, o que eu quero hoje deixar para nós é para que nada, irmãos, nada venha nos abalar enquanto crentes. Nada venha tirar a nossa fé. Nada venha tirar a nossa paz. Medite nessa semana de Jesus. Pense como foi essa semana. Pense como seria a sua semana se você tivesse algo muito difícil para fazer na sexta-feira.
Se você tivesse que entregar a sua vida na sexta-feira, como que seria a sua agenda? Você iria trabalhar, você iria atender a sua agenda, você ia se relacionar normalmente com as pessoas. Se você tivesse que pregar, você ia pregar, você ia falar do amor de Deus. Se você tivesse que orar por alguém ser curado, para que alguém vivesse mais, você ia orar por essa pessoa? Ou você ia, como eu falei, se trancar no seu quarto e falar: Jesus, na minha última semana eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada. Deus. E parece distante, irmãos, essa ideia. Mas tem que pensar, primeiro, que nós não sabemos o dia nem a hora. Então eu tenho que cumprir os meus propósitos que Deus colocou hoje na minha vida, porque Ele pode voltar amanhã. E outra, irmãos, tudo que está sobre a tua vida é para edificação do corpo, é para edificação da igreja. Então todas essas ferramentas, todas essas qualidades, todos esses dons são para repartir com a igreja. Aleluia. Até que Jesus volte. Não Glória é a no Deus. dia bom, não é quando tudo está bem, não é quando tem dinheiro, não é quando a geladeira está cheia, não é quando tem dinheiro no banco. É todo dia. Amém. É apesar de qualquer coisa, é apesar de qualquer circunstância. Quantas vezes será que a pastora não ministrou aqui algo que na casa dela não era aquela realidade? Quantas vezes talvez eu ministrei aqui algo que talvez na minha vida, naquele momento, não era o que eu estava vivendo, mas era a palavra de Deus para você. E eu tinha que vir aqui e tinha que cumprir com isso. Verdade. Quantas vezes nós oramos, as pessoas pedem oração para a gente, elas nem sabem que a gente está às vezes com o mesmo problema e Jesus ainda não resolveu o nosso problema. Mas nós oramos com fé, que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não é porque ainda não chegou meu tempo que não chegou o seu. Às vezes você nem irmã ora para mim porque eu estou enfermo. Nossa, mas eu estou com a mesma enfermidade, mas vamos orar. Talvez o seu tempo chegou, talvez o seu dia chega hoje. Verdade. Vamos viver, irmãos, Aleluia. cumprindo os propósitos que Deus colocou. Glória a Deus. Vamos viver cumprindo tudo aquilo que Deus tem Amém. nas nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus, te agradecemos. Oh, glória, aleluia. Ele nos amou primeiro, amém? Não foi por conta sua, não foi por nós, foi porque Ele nos amou primeiro, amém? Foi porque Ele nos alcançou, e através desse amor que nos alcançou, nós temos vida, nós temos propósitos, nós temos sonhos que estão no coração de Deus. Queria pedir para o Lucas e a Adélia louvar de novo aquele louvor, em nome de Jesus. E nós vamos orar, amém? Nós vamos pedir para que o Senhor nos ajude, irmãos. Sabe, que toda seta maligna caia por terra em nome de Jesus. Que tudo que tira a sua alegria.